Então, semana passada, nós começamos o nosso advento de Natal e começamos então com uma celebração específica e nós começamos... Alguém lembra qual foi o assunto da semana passada? Muito bem, nós acendemos a primeira vela e ela mostrou que Jesus é a esperança. E antes de nós entendermos o que é a esperança, nós vimos o porquê Jesus tem que ser a esperança. Porque, na verdade, Jesus tem que ser a nossa esperança por causa da condição humana. E nós vimos, então, de forma bastante clara, como é que o pecado entrou no mundo, como foi que o pecado se faz presente em nossas ações e como nós somos incapazes de resolver a questão do pecado por nós mesmos. E aí nós entendemos que só Cristo é a esperança que nos ajuda. Muito bem, e hoje nós vamos falar então que Jesus é a nossa paz. Muito obrigado, Davi. Jesus é a nossa paz. Com isso eu quero te convidar a abrir o texto de Lucas, que nós lemos um pedacinho logo no início, e nós vamos ler uma parte maior hoje então. Lucas capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 8 ao versículo 14. Evangelho de Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, a partir do verso 8. Todos chegaram lá? Então diz assim: havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo. Estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isso servirá de sinal para vocês. Encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do céu, do exército celestial, apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Então Jesus, ele é para nós a paz. A paz, ela tem sido um assunto tão debatido no mundo. Eu não sei qual é a tua idade, mas provavelmente, desde que você se conhece por gente, provavelmente você tem ouvido esse negócio de paz. Eu, como cresci na época da Guerra Fria, a Terceira Guerra Mundial era algo que podia acontecer a qualquer momento. Hoje, estamos talvez mais perto do que naquela época. Porém, hoje nós temos um assunto maior. Na época da Guerra Fria, todo mundo estava preocupado em quem ia lançar a primeira das bombas atômicas que começaria todo o negócio. Será que seria a União Soviética? Será que seria os Estados Unidos? Será que seria um dos outros países que tem a capacidade, ou que tinham desenvolvido o armamento nuclear? E nós estávamos sempre naquela expectativa. A Guerra Fria acabou, a União Soviética como país não existe mais. E a gente disse: não, então agora a paz vai funcionar. E nós chegamos aqui em 2025 e eu fiquei pensando em quanto as pessoas falam de paz. Hoje nós vivemos num mundo que talvez busca a paz mais do que na época de quando nós éramos pequenos ou até mesmo anteriormente. E de forma incessante, hoje, a paz ela é departamentalizada. Há aqueles que dizem que nós precisamos buscar paz interior. Ok, interessante. Há aqueles que dizem que nós temos que procurar paz emocional. Verdade. Outros dizem que nós devemos buscar uma paz espiritual. Outros dizem que nós temos que procurar uma paz social. Outros dizem que nós temos que procurar uma paz familiar. E eu concordo com todos eles. O problema é que eu acho que nós nunca vivemos em um mundo onde as pessoas estão cada vez menos com paz interior
cada vez menos com paz emocional, cada vez menos com paz espiritual, cada vez menos com paz social e cada vez menos com paz familiar. Eu acho que nunca vivemos em um mundo em que abertamente nós estamos vendo pessoas adoecerem por falta de paz. As pessoas estão constantemente atrás dessa paz, mas elas não conseguem. Porque assim como eu falei semana passada que Jesus é a nossa esperança, só Jesus pode ser a paz. Assim como eu falei que só Jesus pode ser o perdão pleno dos nossos pecados e por isso Ele é a nossa esperança, porque se confiarmos em nós mesmos, achando que nós vamos conseguir a nossa salvação por nossa própria força, estamos fadados ao erro, porque nascemos em pecados, fomos concebidos em pecado, como falou Davi, como falou Paulo, e somos incapazes de salvar a nós mesmos, também somos incapazes de trazer paz de forma plena a nós mesmos. Impossível estar em paz sem conhecer aquele que é a paz. Então é isso que nós vamos olhar hoje. E para isso nós vamos lá para o Antigo Testamento, assim como fizemos na semana passada. Porque o Antigo Testamento, ele traz para nós todas as bases aonde o Novo Testamento está erguido e estabelecido. E nós vamos olhar em específico o profeta Isaías. Então, passa os livros poéticos, começa os livros proféticos e o primeiro deles é justamente Isaías. Nós vamos olhar o capítulo 9 de Isaías e o versículo 6 desse capítulo 9. Mas lembra da semana passada? Fica com o dedo na Bíblia inteira ali, que nós vamos fazer um passeio legal pelo Antigo e pelo Novo Testamento, assim como fizemos na semana passada. Um único versículo de Isaías, depois você vai ter que ler, mas eu sei que vocês já estão fazendo o devocional do grupo que estuda a Bíblia, nós estamos fazendo uma panorama dos 4 evangelhos narrados como um só. Eu sei que vocês já estão fazendo o devocional do Advento de Natal, fora as orações que vocês têm feito, então eu sei que vocês têm crescido bastante nisso. Então, se você quiser ler mais, lê na sua casa o resto do capítulo 9 de Isaías. Hoje aqui nós vamos ler só o versículo 6, que diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Deus já embutiu ali que assim como o Messias era a nossa esperança, ele fala também em Isaías que o Messias é o Príncipe da Paz. Não é possível encontrarmos paz sem antes encontrarmos o Príncipe da Paz. O Messias, ele traria uma restauração, e essa seria a condição espiritual humana restaurada. Lembra que eu falei semana passada? Impossível nós salvarmos a nós mesmos, e nós temos uma questão de dívida com Deus, que é o pecado, e para chegarmos até Deus, precisamos resolver essa questão do pecado. Então o Messias é a nossa esperança, porque é nele que repousa a nossa paz. Impossível ter paz com Deus sem estar em Cristo, porque é Ele que conquista essa paz. Então o Messias viria como príncipe da paz, porque ele seria a restauração da nossa condição espiritual. Mas tem um outro profeta, vá um pouquinho para frente aí, e vá até o profeta Miqueias. Até Miqueias. Foi Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias. Muito bem, chegamos lá. Miqueias capítulo 5, versículo 5. Ele será a sua paz, quando os assírios invadirem nossa terra e marcharem sobre nossas fortalezas, levantaremos contra eles 7 pastores, até 8 líderes escolhidos. O povo de Israel aqui estava com um grande problema. E no capítulo 5, versículo 2, Deus diz que traria um governante que viria de Belém,
Por isso que o anjo, ao anunciar aos pastores que estavam cuidando do rebanho, diz assim: hoje, na cidade de Davi. Você diz assim, mas como assim na cidade de Davi? Davi era de Belém. Então o Messias, ele teria e ele viria trazer a paz, e ele nasceria na cidade de Belém. Isso mostra que eles estavam aqui batalhando contra um exército real, físico. Era um grupo de assírios que estavam invadindo. Ao mesmo tempo, Deus dá para Israel um sinal dizendo que o livramento espiritual, e não só o livramento físico, viria não por meio de estruturas políticas, mas da visitação do próprio Deus encarnado. Por isso que mesmo hoje, se nós procurarmos a paz em estruturas políticas, não encontraremos. A maior falha dos fariseus em não reconhecer quem era Jesus foi justamente achar que Jesus viria tomar o poder político de Israel e governar sobre todas as nações. E Jesus diz: meu poder não é desse mundo. Quando ele vai conversar com Pôncio Pilatos, e Pôncio Pilatos diz assim: eu tenho poder para te tirar disso. Pôncio Pilatos, ele estava dizendo: eu tenho poder político para te salvar. E Jesus diz: nenhum poder tu terias se não te fosse dado pelo meu Pai. Além disso, quero te dizer que, se fosse necessário, eu mesmo mandava vir legiões de anjos aqui e eu seria liberto. Mas Jesus estava caminhando na direção da cruz. Jesus não poderia simplesmente dizer: ó, agora eu não quero, vem as legiões, porque ele precisava ser a nossa paz na cruz. E Miqueias fala que o Messias, ele mesmo, ele viria visitar o seu povo, vindo da cidade de Davi. Volta para Isaías agora. 53, capítulo 53. Isaías 53. Antes nós lemos o 9, agora nós vamos ler um pedacinho do 53. A partir do versículo 2 do capítulo 53 de Isaías, diz assim: ele cresceu diante dele como um broto tenro, como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente tomou sobre si as nossas enfermidades, sobre si levou nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi traspassado. Por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. O castigo que nos trouxe paz. Nós achamos, às vezes, de forma ingênua, que para haver paz, não pode haver castigo. E em Cristo, Deus mostra que justamente para haver paz, foi colocado uma cruz, e essa cruz era o castigo que nos trazia a paz. A cruz, ela é a reconciliação. Não há como encontrar paz se não encontrarmos a cruz. Não há como sentirmos paz se nós não chegarmos até a cruz. Jesus, ele foi prometido, Isaías está escrevendo a sua carta, lá pelo século 7 a.C., e ele já revelou que haveria um homem que viria se colocar como castigo que traria paz ao povo de Deus. Por isso nós começamos lendo Lucas, capítulo 2, e eu quero só voltar a ressaltar o versículo 14 de Lucas 2, que nós já lemos, e diz assim: a glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Paz na terra aos homens.
Jesus é a oferta de paz para nós. Nós estamos hoje vivendo em um mundo que tem alguns conflitos por aí, você já deve ter ouvido, né? Israel e o Hamas, a situação da Palestina, Israel com o Irã, você tem ouvido sobre a Rússia e a Ucrânia, e tudo o que estão tentando fazer é uma conciliação, eles estão tentando conversar com os dois lados e dizer assim, para pararem de se atacar mutuamente, o que vocês querem? Para chegar à paz, qual é o preço que vocês estão dispostos a fazer? E é aí que começam as negociações de paz. Pessoas sentam com esses governantes e eles dizem assim, eu quero isso, eu quero aquilo, eu aceito isso, não aceito aquilo. Quando se chega a um acordo, diz assim, chegamos a um acordo de paz. Nós estávamos em guerra com Deus. Ah não, mas eu nasci legal, eu nasci bem, eu vi... Se você ainda pensa assim, dá uma escutada no que conversamos semana passada. Nós estávamos em guerra com Deus. E Deus exigia um acordo de paz. E como nós não éramos capazes de fazermos esse acordo de paz, Deus disse, eu vou providenciar para que isso seja quitado, para que isso seja pago. Os anjos anunciaram a paz entre os homens, por meio do menino que nasceria na cidade de Davi. Você jamais vai estar em paz espiritual se não fizer a mesma coisa. Vão até a cidade de Davi e encontre o menino deitado em uma manjedoura. Estamos na época de Natal. Faça isso. Nós temos muitas representações do nascimento de Jesus, que nós chamamos de presépio. Faça isso, vá até um presépio. Veja o menino na manjedoura. É a única forma que você vai ter de encontrar paz no mundo. O problema é que até o Cristo do Natal está sendo retirado. E aí fica só aquele desejo vago de queremos paz. Mas como você vai estar em paz se Cristo não está no teu Natal? A paz é um presente a quem Deus ama. Volta para o versículo 14. Paz na terra aos homens, tu diz assim, todos, aos quais ele concede seu favor, aos quais ele concede a sua graça, aos quais ele entrega de presente. Jesus foi o presente que Deus nos deu. A paz é um presente que o próprio Deus entrega para nós. Cristo não envia paz a nós. Cristo é a nossa paz. Ou estamos com Cristo, ou não temos paz. Essa ideia de dizer assim, não, talvez eu vá andar com Cristo, e Cristo vai me enviar a paz dele. Ele é a paz. A paz, ela é realizada pela obra de Cristo. E aí nós vamos voltar a um livro que lemos bastante na semana passada. Vá e abra a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 1. Paulo fala assim, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira coisa que o ministério de Cristo, então, nos dá, ele é a nossa esperança e ele é a nossa paz com Deus. Ah, eu vou fazer boas obras, eu vou orar tantas horas, eu vou ler tanto da Bíblia, eu vou fazer uma peregrinação por um caminho que eu vou caminhar, eu vou atrás disso, vou ajoelhado não sei aonde. Não é assim que se faz paz com Deus. Paz com Deus, o próprio Paulo está dizendo, justificados pela fé, temos paz com Deus. Justificados pela fé, temos paz com Deus. Se temos paz com Deus, então uma coisa maravilhosa acontece. E vá agora na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 14. Efésios, capítulo 2, versículo 14. Mais uma vez, Paulo fala, pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade. Então o ministério de Cristo, ele nos traz paz, e ao nos trazer paz agora, ele rompe o muro que nos separava e nós passamos a habitar dentro da família de Deus.
As barreiras espirituais foram rompidas. Aquilo que antes nós tínhamos, e falamos semana passada a respeito do pecado, e nos impedia de chegar até Deus, quando estamos em Cristo, essa paz agora nos é concedida. E nós temos como entrar tranquilamente no país de Deus, o qual antes nós não tínhamos o visto para entrar. E agora, não só nós temos paz, como nos tornamos um consulado do céu na terra. E é isso que todo cristão é. Uma vez que ele tem paz com Deus, ele agora está junto com Cristo. Então, segunda coisa, nós temos paz com Deus, as barreiras espirituais são rompidas, e vá mais um pouquinho para frente agora, e o livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 2. É o próximo, Efésios, Filipenses. Capítulo 4, versículo 7. Desculpa, eu falei versículo 2. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Não há outro lugar no qual nós podemos encontrar paz que não por meio de Cristo. E aí nós encontramos paz, inclusive em meio às tribulações da nossa vida. Porque paz não significa não ter nenhuma tribulação. Paz significa saber exatamente aonde repousa a nossa paz. E a nossa paz repousa em Cristo. E aí, à medida que estamos nele, nós vamos entendendo que ele construiu essa paz para nós. E aí nós passamos pelos momentos difíceis, nós passamos pelas tribulações, pelas tempestades da vida, pelo mar da Galileia agitado, olhando para Cristo e dizendo, tá bom, Jesus, nós confiamos em Ti. Tu és a nossa paz. Como nós aplicamos isso em nossa vida, então? Como nesse Natal Cristo é a nossa esperança e ao mesmo tempo é a nossa paz? Primeiro, viva um relacionamento com Deus. Não desenvolva uma religião. Religião é uma teoria humana, onde pessoas dizem o que você deve fazer para que você alcance o favor de Deus. Religião nenhuma faz isso. Desenvolva um relacionamento vivo com este que é a paz. Vá pessoalmente até Cristo. Entenda o sacrifício dele como o único meio pelo qual nós alcançamos essa paz. Segundo, seja um agente de reconciliação. Porque só consegue estar em paz aquele que consegue pacificar as coisas onde estão. Como é horrível você chegar perto de alguém que se diz cristão e tudo que ela faz é xingar os outros, julgar, criar um ambiente extremamente nocivo e tóxico ao seu redor. Você diz, cara, essa pessoa não pode estar em paz. É alguém que não se dá com sua família, é alguém que não consegue perdoar as pessoas, é alguém que não consegue exercer o perdão, é alguém que está sempre buscando seus próprios direitos, brigando com todo mundo. Você diz assim, esse cara não pode ser o homem da paz. Se nós não estivermos em paz, paz vai ser a última coisa que nós vamos realmente expressar com nossas ações. E nós vamos estar a todo momento criando clima insustentável. Terceira coisa, acolha Cristo no teu coração. Como aqueles pastores que estavam em uma noite de verão, lá na região de Israel, cuidando dos rebanhos, receberam a visita do anjo dizendo, vão à cidade de Davi e vejam o menino que está na manjedoura. Acolha Cristo, porque só Ele é a paz. Porque só Cristo veio de uma forma diferente. Quando todos esperavam um líder político que ia vir e mandar bomba sobre todo mundo, ele disse, eu não vim fazer isso. Eu vim trazer paz. O versículo mais famoso da Bíblia talvez seja João, capítulo 3, versículo 16, mas o 17 é extremamente importante e muitos dos cristãos esquecem. E a gente não lembra de João 3,17, onde Cristo fala, pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por ele.
Por que Jesus falou isso? Porque o mundo não precisa de condenação, ele já está. O mundo já está condenado. Quem acha que, não, Jesus veio para condenar o mundo, não, o mundo já está condenado. Não precisamos de Jesus para dizer que o mundo está condenado. Nós precisamos de Jesus para dizer que o mundo foi salvo por meio dele. O mundo foi salvo por meio de Cristo. Acolha ele única e exclusivamente no teu coração. Não há outra forma de você ter paz. Quarta coisa, proclame esse evangelho ao mundo. Eu comecei aqui dizendo que muitas pessoas estão à procura de paz. Paz interior, paz pessoal, paz em família, paz com o mundo, paz com as coisas, e elas não encontram. Você, que está em Cristo, é o mensageiro dessa paz. E nós somos como aquele anjo do Senhor, que enviou aqueles pastores até o menino na manjedoura. Agora nós é que temos que enviar o mundo na direção daquela manjedoura. Você e eu somos os mensageiros da paz, porque nós encontramos a verdadeira paz. Então Cristo é a nossa esperança, porque se não fosse por Cristo, morreríamos condenados. Cristo é a nossa paz, porque à medida que colocamos nossa esperança nele, ele se entrega na cruz. E aquele menino na manjedoura tinha uma missão de ir até a cruz para que você e eu tivéssemos paz com Deus. Não gaste teu tempo procurando paz em qualquer outro lugar que não em Cristo. Porque senão você vai chegar ao fim da tua vida e vai dizer assim, puxa, que busca inútil. E é por isso que eu gosto muito do livro de Eclesiastes. E o livro de Eclesiastes, ele mostra ele está narrando a respeito de uma pessoa que gastou toda a sua vida procurando benefícios materiais, quem sabe familiares, quem sabe conhecimento, e chega no final da sua vida dizendo, nada vale a pena. E aí volta a pessoa que começa o livro de Eclesiastes e diz assim, por isso eu digo, temam ao Senhor, pois é a única coisa que vale nessa vida. Nós podemos ter ou não conforto em nossa vida. Ninguém é pecador por ir atrás de conforto em sua vida. Mas não ache que tudo que Deus tem para você é simplesmente o conforto da vida. Deus tem esperança, paz, e nós ainda veremos outros atributos de Deus por meio de Cristo em nossa vida. Vamos baixar nossa cabeça, vamos orar? Senhor Jesus, queremos lembrar de Ti nesse Natal. Porque, queira ou não, essa festa que foi introduzida nesse tempo, ela foi introduzida também para nos lembrar de Ti. E queremos que isso seja, como famílias, como igreja, como Teus pequenos consulados espirituais em um mundo carnal, nós queremos dizer ao mundo que Tu és a nossa paz. Mais do que isso, o mundo pode buscar essa mesma paz. E Tu não habita numa paz aonde Cristo não está, porque a única paz acessível a nós é a paz de Cristo. Senhor Deus, nos dá o privilégio de desfrutarmos dessa paz todos os dias. Que os devocionais que vamos fazer em família, que falarão a respeito da paz, possam ser feitos de forma profunda e possam nos levar cada vez mais para próximos de Ti. E cada vez mais manifestarmos a paz verdadeira, que a partir de Ti brota em nosso coração e nos dá o privilégio de andarmos contigo. Que assim seja, no nome do Teu amado Filho Jesus Cristo. Amém.